No Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 16, Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 16, mais precisamente versículo 13 a 15, nós encontramos a seguinte passagem bíblica. Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipos, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Responderam-lhes uns dizem João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou mesmo um dos profetas. E perguntou-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Aqui é interessante que nessa passagem bíblica, Jesus está fazendo uma pergunta muito simples e direta e objetiva aos seus discípulos. Jesus ele pergunta: quem vocês dizem? Quem as pessoas estão dizendo que eu sou? Quem eu sou? E os discípulos eles começam a falar sobre os comentários ou o que as pessoas diziam acerca do Senhor Jesus. O Senhor poderia ser João Batista, alguns dizem que o Senhor é o profeta Elias, ou mesmo um dos profetas. Só que Jesus ele está interessado não somente na opinião daqueles que estão de fora, mas Jesus ele quer saber agora a opinião das pessoas próximas a ele. E ele pergunta: mas e vocês? O que vocês dizem? O que eu sou para vocês? Partindo desse ponto, nós podemos verificar e tentar fazer uma reflexão de qual é a imagem que as pessoas lá fora, as pessoas não cristãs, elas têm de Jesus. O que Jesus é para o mundo, ou o que Jesus representa para o indivíduo, para o ser humano, para a sociedade. Talvez algumas pessoas de outras religiões vão dizer que Jesus foi um grande mestre religioso. Talvez as pessoas vão dizer que Jesus foi um grande mestre da moral. Talvez as pessoas vão dizer que Jesus foi um grande profeta. As pessoas elas vão ter as mais variadas opiniões e posições e argumentações e definições sobre a pessoa de Jesus. Assim como naquela época as pessoas elas viam Jesus das mais variadas formas, hoje as pessoas elas vão dar as mais variadas respostas para essa pergunta: quem é Jesus? Só que Jesus ele volta para os seus discípulos e fala: olha, mas vocês, o que vocês dizem de mim? O que eu sou para vocês? O que eu represento para vocês? Quem eu sou para vocês? Nós como cristãos, qual é a nossa visão que nós temos do Cristo? É claro que existe uma visão que nós aprendemos como cristãos durante a nossa vivência na igreja, de que Cristo, ele é muito mais do que um revolucionário. Cristo é muito mais do que uma figura histórica. Cristo é muito mais do que um personagem das páginas da Bíblia ou mesmo dos livros aí de história. Cristo é muito mais do que um simples homem que viveu e morreu há mais de 2000 anos atrás. Cristo é o Filho de Deus. Cristo é aquele que veio ao mundo com um propósito determinado. Ele veio ao mundo trazer resgate e salvação para todas as pessoas que nele creem. Cristo veio redimir as pessoas. Ele veio ao mundo como homem, encarnou-se como homem, viveu, morreu e ressuscitou ao terceiro dia. Quem é Jesus? Jesus ele é o nosso Salvador. Agora, a grande questão é que se nós cristãos estamos realmente vendo Cristo dessa forma, Cristo realmente é o nosso Salvador? Porque se ele realmente for o nosso Salvador, nós estamos andando dentro dessa salvação? Ou a nossa vida ela está sendo resumida em um simples conceito que aprendemos na igreja? Jesus é o Salvador. Mas beleza, você vive essa salvação? E não só viver essa salvação, você anuncia essa salvação? Anunciar a salvação não é somente pregar uma Bíblia
subir em um púlpito ou em um banco de praça e falar do amor de Deus. Isso também é anunciar a salvação, anunciar o evangelho. Mas talvez a maior forma que você vai anunciar a salvação é através da sua vivência diária, é através da forma como você vai viver esse evangelho. Você vive o evangelho conforme Cristo quer que você viva, ou você tem o seu próprio conceito fechado de evangelho? Cristo, ele é o Salvador do mundo. E nós temos que anunciar essa salvação de forma correta para as pessoas. E acima de tudo, temos que viver essa salvação. Temos que viver esse conceito, viver essa definição, que é a maior definição de todas, de que a humanidade está caída e Cristo veio ao mundo salvá-la. Cristo veio ao mundo trazer perdão para os pecados do ser humano. Então quem é Jesus? Ele é o Salvador e ele tem que ser visto em mim. Ele tem que ser propagado por mim. A minha vida, o meu testemunho, a minha vivência, ela tem que ser uma mensagem de Deus para o mundo. Para que as pessoas, talvez elas sejam impactadas somente de observarem como eu vivo a minha vida, pautada pelos princípios do reino de Deus. Jesus é muito maior do que um simples mestre. Ele é o Salvador da minha vida. Ele é o Salvador da sua vida. É como Pedro disse, nesse mesmo texto que nós lemos mais adiante. Pedro, ele diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Tu és aquele que foi enviado como Filho de Deus ao mundo, como um presente para trazer redenção a uma humanidade caída. Que Deus nos ajude a sempre olhar para Cristo como nosso Senhor e Salvador, e a sempre a viver e a praticar essa salvação. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus.